Olá, irmãos. Aqui estamos dando continuidade a esse trabalho maravilhoso que a nossa casa vem realizando, um trabalho de amor. E vamos ler uma página do Evangelho, segundo o Espiritismo, que caiu para nós aqui quando abri, que a mão esquerda não saiba, né, o que a direita realize. E vamos ler, partindo já, acho que aqui das instruções dos Espíritos, item 9, a caridade material e a caridade moral. Essa mensagem foi passada, né, pela irmã Rosália em Paris, 1860. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim, não mais se veriam nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Dai para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito, para encontrardes, ao sair do vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesse saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei em minha última vida terrena, amai, pois, ao vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Quero que compreendais que deve ser a caridade moral. Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos podem praticar, que materialmente nada custa, que não obstante é a mais difícil de pôr em prática. Então aqui nós vamos parando, né, meus amados irmãos, com a leitura, o capítulo 13, né, os irmãos que quiserem continuarem, porque nós já temos alguns comentários a fazer, né, em relação ao que a nossa irmã Rosália coloca, né? Já começa falando que devemos nos amar uns aos outros, né? E fazer ao outro que gostaria que o outro fizesse a nós. Já é uma das dificuldades que nós já encontramos para nós realizar a caridade, né? Principalmente a caridade moral, né? Porque nós temos a caridade material e a caridade moral. Mas nós temos as oportunidades, né? Com as encarnações sucessivas, de vencendo esses desafios, né? Que Jesus, quando aqui esteve, né, nosso mestre, nosso guia, nos falou, né, nos falou de amor, veio falar da lei de amor, que precisávamos, né, se nós quiséssemos seguir esse caminho com facilidade, né, precisávamos ter esse entendimento que todos somos irmãos, todos somos filhos de Deus, fomos criados, né, sem o conhecimento das coisas da espiritualidade, enfim, mas com as oportunidades de nós irmos crescendo, de enfrentando esses desafios. E esse é um dos desafios muito grandes, né? Porque ainda temos essa dificuldade de nós nos olharmos e nos reconhecermos como irmãos. Aquele ao qual nós nos
simpatizamos ou nos afinizamos, fica mais fácil, né? Mas aquele outro ainda, né, que nos traz dificuldades, que nos provoca, que nos enfrenta, que nos apresenta alguns desafios, não é tão fácil assim no nosso dia a dia, né? Por mais que nós estudamos, por mais que nós vivenciamos, por mais que nós trabalhamos, ainda falta, né, uma coisa, porque na hora do embate, a gente sente ainda aquela resistência como espíritos imperfeitos que ainda somos, de colocar em prática. E aí está o desafio, né? Nós temos que interiorizar essas coisas, né? Que a lei, né? Que Jesus, quando veio nos trazer, nos explicar a lei, né? E com clareza, né? Que precisávamos seguir para que pudéssemos fazer tudo aquilo que fosse nos auxiliar nessa evolução moral e que precisamos. Então aqui fala bem claro, né? Desse compromisso, né, que nós assumimos, né, certamente com a espiritualidade, é aqui vim fazer esse trabalho. E temos dificuldade de aturar, né, naquelas nossas companhias, muitas vezes conviver em sociedade, conviver em família. E este é o desafio que nós todos precisamos enfrentar com força, com coragem, né, porque Deus, na sua imensa bondade e sabedoria, né, nos colocou em sociedade para que ali pudéssemos viver em grupo, para que ali nós fôssemos ajudando mutuamente. E essa lei do amor, né, ela é fundamental, né, amar o próximo. Mas nós nos amamos? Nós temos que fazer essa pergunta para nós. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos falando? O que nós estamos pensando? Né? Para que essa dificuldade que ainda encontramos, né? ela desapareça. Que nós possamos caminhar mais rápido nessas conquistas que precisamos, pois somos sabedores que as virtudes estão todas, né, colocadas dentro de nós. E não, mas ainda nós estamos presos ainda aos nossos vícios, né? E nos acarreta essa dificuldade toda quando estamos assim, deparamos com essa necessidade de, né, nos amar, para poder amar o próximo, de fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Parece coisa simples, né? Mas que não estão interiorizadas em nós. Porque quando chega a situação, nós ainda mostramos que não estamos ainda, né, com aquela virtude já dentro de nós, né? Aquele agir no bem, aquele pensar no bem, aquele falar no bem. É difícil ainda, não tem essa disposição, né, habitual do bem, para o bem. Nós temos que ter isso acontecer ao natural. Mas isso ainda certamente será, né, nessa caminhada que estamos empreendendo, né? E em sociedade, precisando um do outro. Nós precisamos muito do outro. Nós nos auxiliamos, muitas vezes entregando o nosso ouvido, a nossa palavra, o nosso abraço, para aquele irmão, a nossa paciência, nossa tolerância, enfim, todas aquelas virtudes que precisamos, né, qualificar dentro de nós. Ainda precisamos de algumas coisas para que ela aconteça ao natural. Porque nós podemos, ao nós termos a paciência de ouvir aquele irmão que está angustiado, que está sufocado, que precisa desabafar, nós, em silêncio, ouvir aquele irmão, vibrando para que ele consiga sair daquela situação, daquela vibração que se encontra, ali nós estamos fazendo a caridade. Porque estamos ouvindo, estamos absorvendo toda aquela vibração daquele irmão que não é boa, que está sufocado. Como também podemos dizer uma palavra, nos encontramos muitas vezes com aqueles irmãos que um tempo não víamos,
E temos a necessidade de dizer alguma coisa, e muitas vezes aquela coisa que nós falamos, simples, que veio por acaso, né, entre aspas, é aquela palavra que aquela irmã precisava naquele momento. Né, para, de repente, trazendo algumas luzes, ou tirando aquele irmão daquela situação que se encontrava, sem encontrar uma saída, e uma palavra nossa, podemos auxiliar aquele irmão num ato de caridade. Certamente sendo intuídos, né, pelos irmãos da espiritualidade maior, que aqui se encontram, que nos utilizam. Então nós somos, Deus age certamente através de seus prepostos. E nós fazemos parte dessa corrente do bem. E precisamos estar abertos para isso. Mas nós precisamos estar íntegros, né, meus amados irmãos? Para poder ser, né, nesse momento que precisarem de nós, aquela ajuda, né, aquela mão amiga, aquele abraço que vai tirar, que vai ajudar aquele irmão. Então, guardamos rancores, guardamos mágoas e ressentimentos, né? Coisas desnecessárias que vão criando um ambiente ruim ao nosso redor. E nós gostaríamos, né, que quando nos enxergássemos, ou onde nós chegássemos, nós fôssemos ali uma centelha de luz, uma luzinha, para amenizar, né, aquela dificuldade, aqueles miasmas, né, que possam estar acontecendo, se formam através das vibrações negativas, de viver mal com o mundo, né, ficar se queixando, né, culpando terceiros, né, pelas nossas dificuldades, e mudar essa vibração. Nós temos que ser mais positivos, abandonando, né, os nossos vícios ou defeitos. Claro que é uma luta muito grande, precisamos de muito esforço, né, de muita força para movimentar essas energias que temos positivas que temos dentro de nós. Lutar, abandonar esses vícios que nos acompanham em encarnações sucessivas, né? A vaidade, do egoísmo, do orgulho, essa chaga da sociedade, né? Então temos essa oportunidade, né, da fazer essa caridade para conosco, primeiramente estando bem, enxergando em nós as coisas que precisamos melhorar, ser mais paciencioso conosco mesmo, ter paciência com aquele irmão que está ao nosso redor, tolerância, entendendo que ele se apresenta como ainda é. Muitas vezes queremos modificá-lo, queremos mostrar a ele os caminhos corretos a seguir. Na realidade, muitas vezes, ele nos mostra aquilo que nós trazemos. Nós temos essa facilidade de ler claramente nos irmãos, vizinho, né, aquilo que ele apresenta. Mas não enxergamos o que está no nosso olho aqui, bem pertinho de nós. A gente tem dificuldade, né, de enxergar, de enfrentar as situações. Então o desafio é grande, né, de nós fazer esse olhar profundo sobre nós mesmos, modificar, né, na nossa fala, falar mais de amor, pensar mais em amor, sentir mais amor, praticar mais amor. A natureza é amor puro. Se olharmos ao lado, vamos enxergar esse amor, mas temos que ter esse olhar para enxergar, porque ele está ali. Deus nos colocou, nosso planeta é de provas e expiações, né? Mas nós temos uma natureza enorme para preservar, né? Compromissos que temos, para entender, né, que necessitamos muito, muito, muito dela. E temos ao nosso redor, né,
a natureza que nos envolve, nós temos os animais, nós temos, enfim, coisas que podemos olhar e perceber o amor, né? O amor divino. Não esse amor que ainda nós temos dificuldade de conjugar esse verbo, né? Mas estamos tendo a oportunidade. Deus, na sua infinita bondade, nos dá essa oportunidade de convivermos, né? Esses irmãos de caminhada, nessa escola da vida que estamos matriculados, né? No nosso lar, nos colocando no lar, ali nesse pequeno núcleo, onde ali já se apresenta, né? Nossos primeiros exercícios, né? A nossa alfabetização, se é que podemos dizer assim, moral, já começa ali, né? Ao nascermos naquele grupo, né? Naquela família, convivendo com aqueles espíritos, nos reencontrando certamente de caminhadas pretéritas, né? Tendo afinidade com um, mais com um, menos com outro, mas ali trabalhando, né? E é o trabalho, né, que vai nos fortalecer, que vai nos tirar dessa condição. Temos que ter muita vontade para que essa evolução tão sonhada, né? Agora, a mensagem que veio a nós, a irmã Rosália, né, data de 1860, né? Já faz algum tempo, né? A gente sabe que para a eternidade não é nada, né? Mas como estamos nós? Como é que está a nossa fé? Já nos disseram que ela era do tamanho do mostarda, né? Como é que está? Será que aumentou já a nossa fé? Nós que temos, né, o conhecimento que a doutrina espírita nos passa, né? A doutrina consoladora, né? Que Cristo nos prometeu, que nós estamos? Como enfrentamos os desafios? Com fé, com coragem, sabendo que é para o nosso bem, que não acontece nada por acaso, que existe a lei de ação e reação. Então nós temos que ter bem vivo essas lembranças. Nós somos meio esquecidos, né, o ser humano, né? De quando em quando vem um avatar, um espírito superior, que estão sempre reencarnando, né? Para nos relembrar, para nos cutucar, para nos mostrar, né, das nossos caminhos que precisamos seguir. Então a vontade é um atributo do espírito, né? E não podemos esquecer, né, que depende do nosso esforço, né, da nossa dedicação, do nosso querer vibrar no bem, porque a nossa vontade é o que vale. Nós podemos estudar, né, e é importante, né, intelectualmente, ir crescendo nas nossas asas do conhecimento, mas precisamos também não esquecer da moral, né? Essa outra asa que vai nos equilibrar, das coisas que Cristo nos falou quando aqui esteve, né? Isso não pode cair em esquecimento nos enfrentamentos de todas as dificuldades que surgem na nossa caminhada, que não devemos nos queixar. Resignação, obediência. Temos que ter disciplina, que também já foi nos dito, disciplina, disciplina, disciplina. Em momentos como esse, mais do que nunca. Cuidar, vigiar muito o nosso pensamento, nosso sentimento. E fazendo isso, essa caridade toda que precisamos fazer conosco, nos amando e amando o próximo, fazer a caridade material, meus amados, foi o nosso tema, né? Dentro da nossa possibilidade, né? Na lição da fala aqui nos ricos, né? E tem tanto rico fazendo, né, essa caridade material. Espíritos que já tiveram certamente outras encarnações, já atingiram, né, essa condição de ver essa difícil prova da riqueza e fazem com muito amor, com muito carinho, né, tudo
que eles podem, e esse momento está nos mostrando, né? Da fraternidade. Então não são só os ricos, né? Somos nós todos que podemos auxiliar, né? Que devemos auxiliar aqueles que estão necessitando, né? O nosso supérfluo, muitas vezes não aproveitamos, pode estar sendo muito útil, esperado, né? Por aqueles que estão passando por necessidades. Então, meus amados irmãos, era isto, né? O que veio para nós, né? Nessa lição da caridade material e caridade moral, em que precisamos, né? Fazer muito ainda, mas certamente estamos tendo essa condição porque Jesus está no comando, né? Eu agradeço a todos, né, pela vibração de carinho, de amor, e que possamos estar sempre em paz. Que assim seja.